A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você vai assistir, porque o Causos e Contos Espíritas vai ao ar às sextas-feiras, às 19h45, mas fica disponível para você assistir a hora que você quiser. Basta que você se inscreva no canal da Rádio Brasil Espírita e clique no sininho de notificações para você ir acompanhando a programação que rola por aqui. Compartilhe o conteúdo para que a mensagem da doutrina espírita chegue a quem precisa. Afinal de contas, todos nós estamos enfrentando a nós mesmos, não é mesmo? Nós todos estamos enfrentando desafios que são tão importantes para a gente, para o nosso crescimento espiritual. E sabe, gente, eu estava conversando com a minha mãe essa semana, né, sobre tantas dores que a gente vê, a gente enfrenta ou a gente vê no nosso entorno, muita gente passando por grandes dificuldades, né? E a gente é sempre muito auxiliado, e recebi um texto essa semana que me ajudou um pouco a refletir sobre isso, sabe? Esses desafios que a gente passa, que a gente vê tanta gente passando em torno da gente, e eu queria dividir isso com vocês. Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias no YouTube, que o título dela é O Nosso Pensamento Cria a Vida que Procuramos. E ele conta um caso de Humberto de Campos, mas infelizmente ele não dá o livro aqui. Eu já procurei, mas não achei para dar referência da obra. Mas, de qualquer maneira, é um caso muito bom, que ajuda um pouco na reflexão que eu quero trazer aqui hoje para a gente, e é bem interessante, sabe? Eu queria repetir ele para vocês aqui. É um caos, como o nosso próprio programa tem essa proposta, e, como diz lá em Minas, um caos, que ocorre entre duas famílias que vivem em duas fazendas. Sempre essas fazendas separadas por um rio. Digamos que uma fazenda em Minas Gerais e a outra fazenda em São Paulo, divididas ali por um rio. Na fazenda dos mineiros nasce uma criança e também nasce uma criança na fazenda de São Paulo. Passam-se os anos, as crianças crescem saudáveis, cada uma na sua fazenda, chegam aos 18 anos, e aí então o mineiro chega na beirada do rio e fala: uai, essa cerca está errada. Deveria ser lá do outro lado do rio. Ou seja, a fazenda dele tinha que ter um limite maior, né? E aí começa uma disputa entre o paulista e o mineiro. Briga, desgaste, a coisa esquenta, eles perdem a cabeça, o mineiro atira no paulista e o paulista atira no mineiro, os dois morrem. Aquela tristeza nas famílias. E no plano espiritual, muito tempo depois, tem uma reunião com esses dois que desencarnaram nessa situação tão infeliz. Os mentores vão lá e dizem: olha, vamos lá, o plano reencarnatório de vocês. O mineiro nasce na família do paulista e o paulista na família do mineiro. E assim, afinal de contas, vocês vão criar laços de amor entre essas duas congregações familiares. E aí, então, a coisa tem tudo para se resolver. E assim acontece. Passam-se 18 anos, o paulista vai para a beirada do rio e fala: essa cerca está errada, ela tinha que ser lá do outro lado do rio. Novamente briga, desgaste, a coisa esquenta, perdem a cabeça, o mineiro atira no paulista, o paulista atira no mineiro, morrem os dois. Passam-se novamente mais anos, mais tempo no plano espiritual, reunião com os mentores, o mineiro volta para sua família, o paulista volta para a família dele, os protetores ali falando: olha, eu não quero ver você perto daquela cerca, hein? Dessa vez tem que dar certo. Repita comigo: eu tenho trauma de cerca, eu tenho trauma de cerca. Para que às vezes, para ver se dessa vez a coisa vai. Vamos lá. Passam-se mais anos, pela terceira vez, vem o mineiro na beirada do rio e fala: essa cerca está errada. A família já grita empolvorosa: para com
com isso, pelo amor de Deus, essa história já deu muita tragédia. O seu avô morreu por causa dessa cerca. Mal sabendo eles que era o próprio avô ali reencarnado. No livro O Evangelho, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles alerta para esse ponto que cabe perfeitamente nessa situação que a gente está, nesse caso que a gente está olhando hoje. Esses combates insanos que arrastam-se por dezenas de anos a fio, sem lhes ocorrer que, enquanto afligem e infelicitam, prolongam mais ainda a sua própria situação dolorosa, sem qualquer benefício pessoal, né? Muitas vezes a gente fica ali enfrentando repetidas vezes um sofrimento e a gente fica se questionando por quê, né, que a gente está passando por aquilo. E aí entra o texto do livro Estude Viva, que é a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e é de autoria espiritual de Emmanuel e André Luiz. E olha o texto que tem nesse livro, chamado Através da Reencarnação. Olha a reflexão, eu acredito que seja de Emmanuel, não ficou claro para mim quem que era o autor, se era Emmanuel ou André Luiz, ou se os dois aqui se complementam. Olha que maravilha esse texto, Através da Reencarnação. Fora melhor que não existissem na terra pedintes e mendigos, na expectativa do agasalho e do pão. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta, que ainda acalenta privação e necessidade, examinemos a nós mesmos quando nos inclinamos para a ambição desvairada e verificamos que a penúria, através da reencarnação, é o ensinamento que nos corrige os excessos. Fora melhor não vivêssemos ou não víssemos mutilados, enfermos, suplicando alívio e remédio. Se é compreensível lastimar as condições da instância física, que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de animalidade que conservamos no próprio ser e reconheceremos que, sem doenças do corpo, através da reencarnação, seria quase impossível aprimorar as qualidades da alma. Fora melhor não enxergarmos crianças infelizes, suscitando angústia no lar ou piedade na via pública. Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas que tantas vezes carregamos para além do sepulcro, transformando-nos depois da morte em espíritos vingativos e obsessores, e agradeceremos as leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos através da reencarnação, entregando-nos ao amparo e arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutras épocas, a fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo da comiseração maternal que nos limpe, nos conserve o organismo indefeso, venhamos, por fim, a aprender que a eterna sabedoria nos ergueu para o amor imperecível na vida triunfante. Terra bendita, terra, que tanta vez mal ensinamos nos dias de infortúnio ou mesmo nos momentos de ignorância, nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereces por espólio dos nossos próprios erros e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento para que um dia possamos retribuir-te de algum modo os benefícios que nos tem prodigalizado por milênios e milênios através da reencarnação. Esse texto, né, gente, é muito bonito, muito bonito. Às vezes, a gente vê a vida assim com tantos desafios e a gente se torna presa fácil de sentimentos como desânimo, né, descrença. Emmanuel aqui nos ajuda a enxergar esse planeta de provas e expiações. A gente enche a boca, né, para falar, a gente mora ainda num planeta de provas e expiações, mas a gente precisa enxergar esse planeta de provas e expiações como um planeta de bênçãos, porque se a gente enxerga as dores, como mencionadas no texto, se a gente vê gente sofrendo, é porque a gente está tendo a oportunidade também de enxergar
através dessas dores, o que precisa ser modificado, né? Às vezes a gente fica preso nas diversas encarnações, como no conto trazido pelo Haroldo Dutra Dias, várias encarnações ali, tantas dores, tanto ódio, e a gente, na verdade, só está se negando a enxergar o que precisa ser visto e, principalmente, modificado em nós. Legal, né? Eu achei bacana esse texto de hoje. Bom, um bom fim de semana para vocês, um grande beijo, até o próximo Causos e Contos Espíritas. Você acabou de escutar Causos e Contos Espíritas, mais um programa oficial da RBE.